Fala, meu irmão! Vim bater um papo contigo hoje a respeito de sonho, realização, conquista, algo tão comum entre nós homens. Mas antes da gente começar, deixa eu te mostrar onde é que a gente está aqui. Olha como é que nós estamos de cenário hoje para gravar. Que é isso, hein? Vista aqui da casa que a gente locou para esses dias em Bariloche. Coisa boa demais. Vamos nessa. O cara na nossa posição de homem de família, um homem que escolheu ser íntegro perante Deus, um homem que escolheu ser presente na vida da família, na vida dos filhos, na vida da esposa, significa que esse homem abriu mão de sonhar? O que é que Deus nos diz sobre isso na Bíblia? Eu pesquisei o tema, encontrei algumas referências e eu vou compartilhar contigo aqui, tanto o que Deus diz quanto a minha experiência nesse assunto. Como eu te disse hoje, eu estou aqui em Bariloche e isso aqui é sim a realização de um sonho. Mas é um sonho que não era exatamente meu. Quero te contar um pouco dessa história. Eu, na minha adolescência e no início da minha juventude, por muitas vezes me senti perdido, e isso tem uma relação direta com a desestruturação da minha família. Então eu fui alguém que cresceu não tendo a melhor experiência possível com essa instituição. Por mais que Deus foi quem estabeleceu a família, a minha experiência não foi das melhores durante a minha formação como pessoa. Mas aconteceu que aos 21 anos, no momento que eu mais me sentia perdido, eu encontrei alguém que me mostrou o caminho, que me apresentou Jesus. Eu conheci a palavra, eu conheci a Deus e eu entendi ali quem eu era, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Eu não consegui mudar a minha vida do dia para a noite, mas já se passaram tantos anos, já se passaram quase 14 anos. E naquele dia eu mudei a direção que eu estava indo. E hoje eu pavimentei um caminho muito diferente do que aquele que eu trilhava no começo. Por que eu estou te contando isso? Nessa área que foi a que eu mais sofri durante a minha formação, que foi a área da família, foi a área que eu mais prosperei. Eu questionei se eu seria capaz de ter um casamento bem-sucedido, de ter uma esposa, de ter filhos, de ser um homem referência para minha família. E eu me tornei esse cara, com muita humildade eu te falo isso. Não porque eu sou bom ou tenho algo de especial, mas porque eu me submeti à instrução que o Senhor colocou para nós como homens, na palavra. E eu sonhei com esse dia, de ter uma família estruturada, de ser marido, de ser pai de algumas crianças, e hoje eu tenho 3 filhos. Ano passado nós conversávamos com os meus filhos e o Luca tem 9, o Rafael vai fazer 7 agora, e eu perguntei para eles, graças a Deus nós temos uma ótima vida, mas daquilo que nós ainda não vivemos juntos, o que é que vocês têm ainda uma vontade, um sonho de realizar? Um deles respondeu que gostaria de andar de avião e o outro respondeu que gostaria de conhecer a neve. Eu e minha esposa nos olhamos naquele momento, eu me lembro disso, e nós estabelecemos que nós nos planejaríamos e buscaríamos essa realização. Então, é claro, estar em Bariloche é um sonho, conhecer a neve é um sonho, mas estar com a minha família aqui, ter a minha família tão sólida, tão saudável, há mais de 10 anos, é a realização verdadeira para mim. Eu estou conhecendo a neve hoje, aos 35 anos. Os meus filhos estão conhecendo como crianças. E para mim o maior prazer é vê-los descobrir a vida, proporcionar isso a eles. Enquanto nós voávamos no avião, eu via os olhares, as reações. Quando nós chegamos na neve, a hora que eles tocaram, começaram já a tentar fazer as bolinhas para jogar um no outro. Aquilo foi uma delícia para mim, porque mais do que estar aqui, o meu sonho realizado é a minha família estruturada. Pode ser que você se identifique com isso, pode ser que seu sonho seja em outra área e não tem problema nenhum. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus desejos. O ponto para mim é claro que isso aqui também é um sonho no aspecto financeiro, foi preciso planejamento, foi preciso muito trabalho para que nós chegássemos aqui. Mas isso para mim não é a coisa mais difícil. De onde eu saí para onde eu estou hoje, o mais difícil, o mais improvável era enxergar uma família tão sólida naquela criança que não cresceu com esse exemplo. E isso aconteceu. Por que eu estou te expondo isso? Pode ser que você tenha passado na sua história por experiências que foram te moldando, que foram te marcando a ponto de você não acreditar mais em algumas coisas que você gostaria de realizar, mas deixou de lado. E o que eu quero te dizer é que o que define quem você é não são as suas experiências. Se você é alguém como eu, que crê em Deus, no Deus da Bíblia, Ele é quem define a sua identidade. E você é um filho amado. Não há nada que você possa fazer que faça Deus te amar menos. Diante disso,
O que é que Deus diz na Bíblia a respeito de você ter os seus sonhos e as suas conquistas? Olha só esses dois textos que eu vou te mostrar agora. Em Mateus 7,7, Deus nos diz assim, ó: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E em Provérbios 16,3, Deus nos diz o seguinte: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então, diante disso, o que você precisa sondar dentro de você é se a conquista que você gostaria de alcançar e a sua motivação para isso não ferem a sua integridade perante Deus, não ferem aquilo que Deus estabelece como correto para nós como homens. Se não, aqui está a direção dele para você. Ele se agrada que você tenha seus sonhos e quer te favorecer neles. É claro que, apesar de nós termos visto tudo isso sobre a parte que é de Deus, também existe a nossa parte como homens. Já que eu te contei um pouco da minha história aqui, me usando como exemplo, na minha história era necessário que eu fizesse algumas coisas, que eu tomasse alguns posicionamentos. Era importante que eu perdoasse algumas pessoas. Era importante que eu mudasse as pessoas que eu estava conectado de forma mais próxima, que eu construísse novas referências que estavam indo na direção do que eu queria construir. Isso fez toda a diferença para mim. E para você, aí na sua realidade, buscando a conquista que você tem no coração e gostaria de alcançar, por mais difíceis que sejam, você vai ter que tomar alguns posicionamentos. E pode ser que você, assim como eu, em algum momento não se veja capaz de tomar alguns posicionamentos e de conquistar aquele sonho que você até já deixou de lado. Mas eu vou te ler um texto para te encorajar. Lá em Filipenses 2,13 diz que Deus é que gera o desejo no seu coração e também o realizar, o efetuar. Então, se você tem um desejo no seu coração que não fere os princípios que Deus nos ensina na palavra, é muito possível que Deus tenha colocado isso no seu coração e Ele é que vai gerar em você também a realização, o efetuar desse desejo, como diz essa palavra. E nesse momento eu quero perguntar algo especificamente para você. O que é que tem aí dentro que você deixou de lado? Talvez por medo, talvez por frustrações, por vergonha, por medo do que as pessoas vão pensar, por falta de tempo, por não priorizar. O que é que você tem como um sonho que você ainda não conquistou e depois desse vídeo você sente acender de novo uma chama a respeito desse assunto? Eu quero te fazer um desafio. Pega um papel e uma caneta e escreve esse desejo, esse sonho, essa conquista. E eu quero que você ore por isso. Coloque isso diante de Deus. Não existe uma forma correta de orar, é o seu jeito de falar com Deus. Apresenta diante dele. Fala para ele sobre o que você viveu de dificuldades que te fizeram parar de acreditar nisso. Decida deixar isso de lado, coloque isso diante de Deus. Eu estou te falando porque aconteceu comigo. A Bíblia é recheada da história de homens que não se viam capazes de fazer algumas coisas e fizeram grandes coisas. Quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo do Egito, Deus tem uma longa conversa com ele, que Moisés fica apresentando os motivos pelos quais ele não era o cara certo para Deus chamar outro. Mas Deus deixa claro: vai que eu estou contigo. E tantas histórias que aconteceram naquele momento, nós conhecemos até hoje, falamos delas até hoje, por serem tão impactantes. Se você nunca leu a Bíblia, você já ouviu falar que o mar abriu no meio para o povo passar. E era um cara que, assim como eu e você, lá no começo da missão, não se via capaz. E isso aconteceu muitas outras vezes na história. E essa também pode ser a sua história. Alguém que não acreditava, alguém que já tinha deixado os sonhos de lado, mas decidiu colocar isso diante de Deus, confiar que Ele iria te favorecer e agiu, se posicionou. Se esse vídeo falou com você, se inscreve aqui no canal Homem de Família. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, onde eu falei um pouco mais sobre a minha intenção ao criar esse canal. E não se esqueça, o mundo muda quando um homem honra a sua família. Tamo junto.